Quero falar um pouco mais sobre os tipos de lipoaspiração que a gente vê na mídia. Então é muito comum a gente ouvir falar sobre mini lipoaspiração, lipolocal, é, hidrolipoclasia, e esses termos, eles são todos termos que tentam diminuir o tamanho da lipoaspiração para poder caber uma lipoaspiração em consultório. Então essa é uma coisa que a gente deve ficar muito atento. Não tem problema nenhum a gente chamar de uma lipoaspiração pequena de uma mini lipo. Mas qual que é a implicação disso? A mini lipoaspiração, ela é uma lipoaspiração onde a gente faz a lipo clássica ou com ajuda de aparelhos em regiões pequenas e normalmente sob anestesia local. Quando a gente faz sob anestesia local, a gente normalmente usa um anestésico local diluído, porém o anestésico local ele é uma substância tóxica para o organismo. Ele é tóxico para o coração e é tóxico para o nosso cérebro. Então, uma sequência e alguns acidentes que a gente ouve em lipoaspiração, que a gente ouve em televisão, etc., eles são classicamente devidos à intoxicação por agente anestésico local. Então, às vezes, a pessoa é convencida a fazer um procedimento sob anestesia local, sendo induzida a pensar que não existem riscos nenhum naquele procedimento. Isso absolutamente não é verdade. Sendo que, quando a gente faz com anestesia local, eu acredito que o risco seja, inclusive, maior, porque normalmente esses profissionais fazem a lipoaspiração em ambiente não cirúrgico, sem a presença de anestesista, sem monitoração adequada, sem a presença de material de segurança, que é torpedo de oxigênio, material de intubação, cânulas laríngeas, para a gente poder assegurar a respiração desses pacientes, e não tem veia pega. São procedimentos que são conduzidos de maneira, no nosso entender, de uma maneira muito displicente. Então, o anestésico local, a sequência dos acidentes normalmente é assim. Vai fazer anestesia local por uma lipoaspiração. Normalmente são áreas pequenas, mas mesmo a gente anestesiando essa área, a cânula ela é longa e às vezes ela sai da região e o paciente passa a sentir essas regiões que não foram devidamente anestesiadas. O médico, na tentativa de melhorar, injeta mais anestésico local. Esses pacientes já começam a ficar intoxicados com isso, com esse anestésico, e começa uma certa agitação dos pacientes. Começa uma respiração diferente, uma agitação, e esses pacientes estão intoxicando com o anestésico local. Na sequência, o médico que está sozinho na sala, que não tem a formação adequada, acha que esse paciente está nervoso, e o que faz? Administra sedativos para os pacientes. Mas ele não estava nervoso, esse paciente está ficando intoxicado com o seu cérebro, intoxicado pelo anestésico local. Soma isso esses sedativos, quer dizer, vai confundir tudo. Na sequência, o paciente agita um pouco mais e o médico acha que ele pode anestesiar ainda um pouquinho mais as regiões laterais, o que vai piorar ainda mais essa intoxicação. Esses pacientes normalmente começam a agitar, são mais sedados e vão, nessa sequência, sendo introduzido mais anestésico local e mais sedativo. Até que chega uma hora que essa toxicidade já não é mais reversível. Esses pacientes fazem parada cardíaca, parada respiratória, e esses são os grandes acidentes que a gente costuma ouvir na mídia, na internet, com pacientes que são submetidos a anestesia local em ambientes não cirúrgicos. Coisa que absolutamente é previsível e são procedimentos que não precisariam acontecer. Né? A presença de um anestesista gabaritado, a administração correta do tipo de anestesia para a área ser aspirada, ela poderia não acontecer esse tipo de complicação. Então, a mini lipoaspiração, ela pode sim ser feita, existem profissionais que fazem com segurança,
mas ela não é isenta de riscos, ela é um procedimento cirúrgico e deve ser tratado como tal. Outro termo que gostam muito de usar é a tal da hidrolipoclasia, onde o médico faz anestesia local na região, e aí existe um outro médico, que normalmente é um médico esteticista, que faz a passagem de um ultrassom externo. E aí vendem a ideia de que esse ultrassom externo vai quebrar essa gordura, né? E aí a lipoaspiração vai ser simples, tranquila, sem dor. É um procedimento assim que não tem problema nenhum. Mentira, mentira. Não existe nenhum tipo de comprovação de que esse tipo de ultrassom externo consiga quebrar a gordura. Mesmo os ultrassons mais potentes, existem ultrassons para redução de medida que custam, alguns chegam a custar na casa de $1 milhão, eles não conseguem ultrapassar cerca de 2 centímetros. Então são procedimentos muito limitados para remoção de gordura. Então é um procedimento que visa vender uma facilidade, né, cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Então a administração de artefatos externos para quebra de gordura é vamos dizer assim que é um procedimento, não é uma mentira, é uma meia-verdade, e mesmo assim essa meia-verdade precisaria de aparelhos extremamente potentes que são muito difíceis de encontrar. Aqui em Curitiba nós temos a notícia de ter um aparelho, sendo que diversos locais falam a respeito. Então são meias verdades que absolutamente não condizem com a total verdade dos fatos. Nós não fazemos, a gente acha que a lipoaspiração ela tem que ser tratada de maneira simples e verdadeira para que os pacientes consigam entender e submeter ao procedimento que vai lhes dar o resultado de verdade, sabendo tanto dos riscos quanto das limitações e do pós-operatório, né? Quem vai fazer uma lipoaspiração tem que se informar bastante. Nada de comprar facilidade, de achar que os procedimentos são simples e que qualquer lugar pode fazer com segurança. Não é bem assim. Outro termo que o pessoal usa como sinônimo é lipoescultura, lipoaspiração, seguido de lipoenxertia e lipoplastia. Esses 3 termos basicamente querem dizer a mesma coisa, que é a modelagem da gordura, retirando uma parte e aí enxertando ou aplicando uma parte dessa gordura que foi retirada numa região que esteja necessitando, que é bumbum, coxa, face, mama, né? Então isso pode ser feito e esses termos são basicamente iguais, não tem diferença do ponto de vista prático.